Sejam bem-vindos então a esse terceiro vídeo da série de classificação. O objetivo desse vídeo é explicar a importância e o conceito da entropia nas classificações hierárquicas. Vamos junto. Bom, no vídeo anterior eu já havia comentado que a classificação, o objetivo é fazer uma previsão das classes. Então, qual é a ideia? A partir dos dados de um conjunto histórico de dados, eu vou construir um modelo a partir dos valores que estão nas classes, de forma que ali na frente, a partir de um dado novo desconhecido, eu possa classificá-lo. As aplicações típicas nós já comentamos no vídeo anterior e segue aqui apenas para a leitura de vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui bastante simples. Vamos imaginar que esse conjunto de registros seja utilizado por uma financeira para definir se o cliente é ou não um bom pagador. Portanto, o nosso atributo de classificação é essa última coluna aqui. Então, esses dados aqui constituem dados históricos a respeito de clientes que já utilizaram os serviços da financeira e o que efetivamente aconteceu. Por exemplo, o Daniel, que tem idade menor ou igual a 30 anos, uma renda média, profissão estudante. Quando ele foi cliente da nossa financeira, ele foi um bom pagador. Da mesma forma, a Maria, que está nessa faixa etária, com renda baixa, profissão vendedora, não cumpriu com as suas obrigações, portanto, foi classificada pela financeira como sendo má pagadora. Então, o que é o processo de classificação? Eu apresento esse conjunto de dados para um algoritmo de machine learning e ele vai gerar uma árvore de classificação. Portanto, esta árvore aqui, ela é a saída de um algoritmo de machine learning, de um algoritmo de classificação. Qual é o objetivo? Uma vez que eu construí essa árvore, a partir dos dados históricos, na chegada de um novo cliente, eu já vou conseguir antecipar se esse cliente é ou não, será ou não, um bom pagador. Por exemplo, se esse meu cliente tiver mais de 40 anos, e a renda for baixa, o sistema já está me informando que ele não é um bom pagador. Da mesma forma, eu posso pegar e interpretar essa árvore assim, ó. Se a idade for entre 30 e 40 anos, não preciso verificar nenhum outro atributo, porque eu já sei que ele vai ser bom pagador. Ok? Bom, dando sequência ao nosso vídeo, eu também posso gerar essas informações de classificação através da tradicional regra if-then. Então, observem que aqui eu tenho a mesma informação que era dada pela árvore, só que de uma forma mais clássica, mais tradicional. Então, o meu sistema dotado de uma mineração de dados, ele pode fazer previsões a respeito do meu cliente. Bom, então esse diagrama aqui mostra como se processa uma classificação em termos de data mining. Eu tenho previamente amostras classificadas, bom ou mau pagador, submeto essas amostras, esse meu registro histórico, a um algoritmo classificador que me gera um conjunto de regras ou uma árvore. A partir disso, eu utilizo um banco de testes. O que é um banco de testes? Esse banco de testes são registros históricos onde eu já sei o que aconteceu, se o cliente foi ou não um bom pagador. Mas vejam bem, é um banco de teste composto por registros diferentes desse aqui, das amostras.
tá? Portanto, o meu algoritmo nunca teve contato com esses registros. Pois bem, a partir das regras geradas aqui, eu submeto meu banco de testes, que vai me dizer se essas regras são confiáveis ou não. Todo o esquema de validação de um sistema de classificação é fruto das nossas próximas aulas, ok? Aqui eu consigo ver uma imagem gerada pelo software Weka, que nós utilizamos nas nossas aulas aqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui é definido, portanto, como uma classificação hierárquica. Ou seja, eu aprendo um modelo a partir de dados que eu tenho previamente classificados, previamente determinados. Uma vez que eu aprendi esse modelo, tá, ele é apresentado na forma de uma árvore. E que, portanto, a partir de um novo registro que jamais foi visto pelo meu sistema, eu vou conseguir prever qual vai ser o comportamento daquele registro. Então, vamos fazer uma breve revisão. Como é que eu faço a classificação? Como entrada, temos muitos dados com classes conhecidas. E isso nós denominamos de fase de treinamento ou dados de treinamento. Esses dados de treinamento geram um modelo. Ok. A partir do momento que eu tenho um modelo feito, o que eu chamo de segunda fase, então eu posso pegar e utilizar novos registros e o classificador vai indicar a classe desses registros. Ok? Então, eu vou poder avaliar isso no final, verificando, comparando os resultados previstos com os obtidos. Na videoaula em que eu falo sobre validação do modelo, isso vai ficar muito claro para vocês. No momento, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês um conceito chamado entropia, que é calculado a partir dessa fórmula aqui bastante simples, que é o somatório das probabilidades de cada classe multiplicado pelo logaritmo na base 2 dessa probabilidade. Calma, respirem, porque isso aqui é muito mais simples do que a fórmula em si apresenta. Vamos para um exemplo que a coisa vai ficar bem clara. Vejam esse aqui. Eu tenho aqui 10 registros em que eu capturei as informações dos seguintes atributos. O atributo tempo, presença de parentes na minha casa, dinheiro, ter ou não dinheiro, e aqui o atributo classificador. Então, o que foi feito aqui? Esses 10 registros registraram a situação passada. Então, por exemplo, nesse final de semana 1, o tempo era ensolarado, eu recebi visita de parentes, eu estava com muito dinheiro e a minha decisão naquele momento foi ir ao cinema. Já no quinto registro, por exemplo, o tempo era chuvoso, eu não tinha a presença de parentes, também estava com muito dinheiro, mas, nesse caso, a decisão foi ficar em casa. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu preciso verificar é se esse meu conjunto de dados históricos encerram informação suficiente para gerar um bom modelo classificador. E isso é feito através do cálculo da entropia, que nós vamos ver agora como é que isso é feito. Então, eu tenho aqui a minha tabela, igual à tabela do slide anterior, onde eu tenho os atributos e a respectiva decisão que foi tomada. Como é que é feito o cálculo da entropia? Vejam bem. Probabilidade negativa, por quê? Porque o logaritmo da base 2 sempre dá um valor negativo. Então, negativo vezes negativo, eu acabo tendo um valor positivo.
Então, qual é a probabilidade de ocorrer cinema? Se eu olhar na minha base histórica, eu vejo que nos 10 registros que eu utilizei como treinamento, cinema ocorreu, foi a decisão tomada em 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por isso, a probabilidade de a decisão ser cinema é 6 sobre 10. Da mesma forma, eu calculo o logaritmo na base 2 de 6 sobre 10. Seguindo, já que isso aqui é um somatório, eu pego a decisão de andar de kart. No meu registro histórico, eu verifico que a decisão kart foi tomada na segunda transação e na última transação. Portanto, uma probabilidade de 2 sobre 10. E assim eu faço com as demais decisões possíveis. Portanto, nesse caso aqui, eu vejo quais foram as decisões: cinema, kart, shopping e ficar em casa. Então, isso aqui vai depender do número de classes que eu estou avaliando. Ok? Ao final, eu defini um valor de entropia de 1,571. Tá? Esse valor é alto, esse valor é baixo, nós vamos ver na sequência. Ok? Me acompanhe agora para uma planilha do Excel onde eu faço esse cálculo passo a passo. Aqui. Então vejam bem, eu vou fazer agora o cálculo da entropia para o meu conjunto de dados original, certo? E depois nós vamos refazer esse cálculo para um segundo conjunto de dados que nós vamos alterar ainda. Pois bem, vamos fazer o cálculo aqui. Então, menos, qual é a probabilidade de cinema? Nós já vimos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 em 10. Vezes logaritmo de quem? De 6 sobre 10, logaritmo na base 2. Se você não lembra exatamente o que é logaritmo, eu aconselho uma consulta a vídeos no YouTube explicando, visto que isso é matéria, é assunto do ensino médio. Bom, próxima decisão, kart. Nós sabemos, olhando a nossa tabela, que o kart ocorreu 2 nas 10 vezes que ocorreu decisão. Então, vezes logaritmo de 2 sobre 10 e a base é 2. Dando sequência, a próxima decisão é ficar em casa. Observa que ela ocorreu apenas uma vez. Então, 1 sobre 10 vezes logaritmo de 1 sobre 10 na base 2. E, finalmente, a única decisão que não foi mapeada ainda, o shopping. Da mesma forma, então, o shopping ocorre apenas na transação 8. Então, 1 sobre 10 vezes logaritmo de 1 sobre 10 na base 2. Observe, então, que o valor obtido aqui deverá ser aquele que nós verificamos lá há poucos minutos atrás no nosso vídeo. 1,570. Deixa eu diminuir aqui a precisão, ou melhor, diminuir o número de casas decimais. Então, 1,571. Ok. Vejam bem, isso é muito, isso é pouco, isso é bom, isso é ruim. Olha o que eu vou fazer aqui. E isso é a parte mais importante para nós entendermos o conceito de entropia. Eu copiei aqui ao lado essa mesma base, mas agora eu vou pegar, por exemplo, cinema e vou colocar aqui nessa segunda transação, cinema. O que acontece? Eu estou com uma base em que a variabilidade das decisões é menor, porque antes eu tinha um kart aqui, agora eu tenho um kart a menos. Vamos ver como é que se processa nesse caso aqui. Repetindo a fórmula da entropia. Vamos lá. Menos. Agora, qual é a probabilidade de ocorrer cinema? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Portanto, das 10 decisões que eu tenho no meu histórico, 7 são referentes à decisão de irmos ao cinema. Na sequência, eu pego então ficar em casa com apenas uma ocorrência. 1 sobre 10 vezes logaritmo de 1 sobre 10 na base 2. Finalmente, o shopping, a decisão shopping, que também ocorre uma única vez nessa minha nova base de dados, 1 sobre 10 na base 2. E, finalmente, o card. O que nós podemos observar nesse meu conjunto de dados aqui com relação ao anterior? A maioria das decisões foi cinema. Isso provavelmente vai criar um modelo que dificulta a classificação de, por exemplo, a decisão de andar de kart, porque tem muito menos exemplos. Eu sempre faço uma analogia, por exemplo, com um professor que vai ensinar as 4 operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Imagine que esse professor dê 100 exercícios, sendo que 90 são de adição. É plausível imaginar que esses meus alunos vão ter dificuldade de resolver exercícios de multiplicação, divisão e subtração. Por quê? Porque a maioria dos exemplos foi de adição. Então observem que aqui, nesse caso, eu tenho uma diminuição da entropia quando comparado com o exemplo anterior. Então, quando eu tinha uma variabilidade, 1,571, agora eu tenho 1,3568. Ou seja, aqui a entropia é menor. Portanto, o que fica de lição desse vídeo? Quanto menor a entropia, menor a qualidade do meu conjunto histórico de dados e possivelmente eu vou ter um classificador de baixa qualidade. Um classificador de baixa qualidade, para nós entendermos perfeitamente o que isso significa, significa que se eu mostrar um Lulu da Pomerânia, para quem não conhece, investiga aí no Google, e ele vai classificar aquilo como sendo um gato, porque é um cachorrinho muito parecido com um gato, mas não é um gato. Ou seja, classificadores de baixa qualidade tendem a apresentar maior percentual de erros. Por isso, o conceito de entropia é tão importante. Nós, diante de um conjunto histórico de dados, o primeiro passo que nós devemos fazer é calcular a entropia dessa base. Uma entropia baixa significa provavelmente um classificador de baixa qualidade. Obrigado a vocês, me desculpem esse vídeo longo, mas era necessário. Até o próximo vídeo.